investidor com propósito, nessa edição especial do Guns Transforma, chega com mais um grande convidado. Tá na mesa com a gente, os nossos hosters, né? Luiz Sérgio Júnior, Orlando Stocco Júnior. E aí, pessoal? Boa tarde, Orlando, João, Joey. Cara, que dia incrível. A Guns está transformando a mente de várias pessoas aqui. Palestras, uma melhor que a outra, né? E a gente pôde almoçar, acabou de almoçar, né? O João esteve lá conversando, batendo um papo, trocando ideias. E isso é importantíssimo para o empresariado, né? Quando tu abre a mente e tu vê que tem outras oportunidades, além daquela que tu está envolvido só, né, do teu dia a dia, 24 horas no operacional, e quando tu sai, tu começa a abrir a mente estratégica. Eu achei fantástico. O Paulo e o Guilherme estão de parabéns aí. Com certeza, né, Orlandinho? Fantástico, boa tarde a todos. Luiz, Joey, principalmente João, um prazer estar aqui contigo, um prazer te conhecer, cara. E eu falava com o João aqui nos bastidores, cara, uma coisa... A gente falou em outros podcasts daí que a água de Jaraguá do Sul é diferente, né? É diferente. Porque a gente acaba descobrindo pessoas, a gente acaba descobrindo negócios que tu olha e fala, cara, como é que eu não conheci isso antes, cara? É verdade. E é que eu falava com o João aqui antes. Prazer ter aqui você com a gente. Um prazer. Muito boa tarde, gente. Boa tarde, Joey. Boa tarde, João. É um prazer poder estar conversando com vocês. Gente que a gente sabe, tem histórias que se entrelaçam com a história da nossa cidade. A gente conversava ali antes também, né? Enfim, é um prazer realmente poder estar aqui e compartilhar um pouco da Formadores, um pouco do João com vocês. Ele é o cofundador, ele é o CEO da Formadores de Mercado, é um nome em ascensão no que diz respeito a criptomoedas. Vamos tirar essas dúvidas hoje, como funciona. Até alguns anos atrás era difícil você pensar em sair de casa sem algum papel moeda dentro da carteira. Hoje parece até ser raro, né, João? Você fala assim, Estão criminalizando, né? Quem tá pagando em dinheiro, o cara fala, o que tá acontecendo? Onde que vem esse dinheiro? Mas são algumas situações onde você consegue até internacionalizar sem a necessidade de ser uma moeda americana ou uma moeda europeia, mas que tem uma força por onde ela passa, né? Perfeito. Hoje, cripto tá muito maior do que as pessoas conseguem notar no dia a dia. Em termos de transações usando stablecoins, né, que são, um criptodólar. Hoje, o fluxo financeiro que roda dentro de stablecoins, a nível global, a gente vai falar em 2025, 13 trilhões de dólares. Uau. É mais do que Visa e Mastercard juntas. Acontece que aqui na ponta, o brasileiro muitas vezes não utiliza disso. Não tá olhando para isso. Mas a gente sabe, né? As coisas acontecem no exterior, 10 anos depois vem acontecer aqui no Brasil. E, hoje em dia, até se você for aqui num vizinho nosso, no Paraguai, você vai ver que muita coisa está cotada em USDT ou USDC, que é o dólar de cripto. Dólar Tether de cripto ou dólar Circle de cripto. Olha só. Poxa Essa é vida, novidade eu pra mim. também não Pois sabia é. dessa. Uau. Produtos dentro daqueles grandes shoppings Sim, do Paraguai. já analisa. tão- Exato. E, claro, hoje em dia você tem soluções onde o estabelecimento que você está frequentando não necessariamente precisa aceitar cripto, mas existem cartões que convertem cripto para reais, Faz a paga a conversão conta, automática. automático, tipo, dá um cashback de 1% e não te cobre IOF para transação internacional. Olha só. Fantástico. Cara, esse mundo Ah, mudando... bênção, cara. O que as empresas fazem, o que as instituições privadas fazem para o avanço da tecnologia é incrível. Até vou aproveitar aqui, Joey, Orlando, a gente teve uma palestra, um bate-papo, dentro do nosso podcast mesmo, com o pessoal da BWBI. Eles estão lá no centro, do Mateusão. Eles estão lá no Centro de Inovação e quando ele começa a vir, quando ele mostrou um pouco dessa ideia, o meu mercado é um mercado imobiliário, então a gente quis trazer, né, para uma visão imobiliária a parte da tokenização de um ativo, ou às vezes até a estrutura de pagamento lá fora, via stablecoin. E aí, para nós, eu te confesso, eu estou 24 anos no mercado e para mim isso é muito novidade. Então, entender um pouquinho disso, para mim, fez total mindset, assim, a minha cabeça abriu e eu comecei a pensar, poxa, por que eu não começo também a incentivar os meus clientes de carteira a diversificar e por que não fazer uma parceria no sentido de investimento lá fora, nesse formato? Como é que eu levo, né, Claro. esse dinheiro? Numa forma tradicional, né? Ou nesse formato, né? Claro. E uma coisa interessante, Luiz, é que hoje você pode fazer investimento em real estate, que é o teu caso, ser um real estate broker, fora do país, e utilizar de cripto, não porque o destinatário aceite cripto, mas cripto como o meio. Então, Olha assim, aí, você perfeito. sobe em reais, vira cripto, vai através de cripto para os Estados Unidos, por exemplo, e desce em dólar americano num JP Morgan do cara.
Deixa eu só... Tu burlou dentro da lei, tudo certinho, dentro da regra, das 4 linhas lá, sem o IOF. Vou exemplificar, mas no meu caso do exemplo vai ter o IOF, mas só para o pessoal entender, porque todo mundo viaja e acaba levando um cartão tipo um Wise. Wise, o Nomad. Vou dar um nome aqui, Claro. mas a ideia é assim, é mais ou menos isso, porque o cara paga numa moeda americana, brasileira, ele converte, vai para... É mais ou menos esse time, em tempo real? Cara, em tempo real. Vou te dar o exemplo da Nomad. E vou te dar o exemplo com o banco Nomad? tradicional. Na Nomad você vai pagar 1%. Vamos supor que eu vou viajar para Singapura. Tem evento de cripto em Singapura todo ano, a gente vai. Se você vai fazer através de uma Nomad, você vai subir, vai pagar 1% de taxa para Nomad, que é o spread, Claro. onde eles tiram a Sim, lucratividade, mais 3,5% que é o imposto do governo. Então, 4,5% para eu transformar meu BRL em moeda, em dólar, para conseguir gastar lá fora. Através de cripto, você sobe isso para cripto com um custo muito mais barato, custo de 2,9% total, você gasta lá fora e você recebe 1% de cashback. Então, o custo da tua transação é de 1,9%. João, qual que é a rapidez disso? Cara, um Pix. Olha só. Quando a gente vai fazer pagamentos internacionais na Formadores, a gente faz tudo através de cripto. Cara, esses tempos, para vocês terem ideia do que é um câmbio parrudo através de cripto, foi movido 2 bilhões de dólares dos Estados Unidos para a Europa. Chuta quanto custou toda essa operação de câmbio? Custou 10 centavos de dólar. Cara, 2 milhões. 2 bilhões de dólares custou 10 centavos. Caramba. Que chegou mais rápido do que um Pix. Você sabe que você vai fazer um câmbio pelo sistema Swift? Bicho do céu. A demora. Primeiro que vão pedir o CPF do teu cachorro para ver se te validam. A burocratização. Isso quando, no meio dessa transação interbancária, intercontinental, o dinheiro não se perde em alguma mensageria. Você tem que entrar em contato com o banco, que vai entrar em contato com o departamento, que vai contratar outro banco lá fora. O recurso se perdeu, saiu daqui, chegou aí. Chegou, mas está numa câmara de liquidação que não foi liberado. Nossa. Eu sou ex-Bradesco, 6 anos de banco. Cansei de ver coisas assim acontecerem, não só com o Bradesco, com outros bancos também. sim. E acaba travando. Imagina que você tem uma operação, por exemplo, o cara que está vendendo um imóvel nos Estados Unidos está extremamente apertado, ele precisa do recurso rápido. E o cara aqui, ele quer a oportunidade, ele quer comprar. Cara, se isso atrasa, é ruído, lá pode vender, dá um baita de um problema, o dinheiro já foi. Dá um problema pro broker que ligou os dois, entendeu? Nós vivemos num mundo interconectado. E, portanto, esse mundo, ele exige agilidade nas transações financeiras. Perfeito. Agilidade e proteção. Todo recurso bem dentro de colocado. cripto não pode ser bloqueado pelo Estado. Isso num país com a nossa insegurança jurídica é extremamente necessário. No Brasil é o país onde, numa canetada, tu bem é bloqueado. Antes mesmo de uma sentença judicial. Então, quando a gente olha para essa conjuntura de fatores, não tem como tu não estar em cripto, entendeu? É verdade. E João- esse é um ponto. Manda, Orlandinho, pode ir. Mas por me favor. fala um pouco, deixa eu voltar um pouquinho atrás lá. aqui, cara. Eu quero conhecer um pouquinho da onde Claro. surgiu a Formadores de Mercado, Boa. cara. Conta um pouquinho do teu início aí, como é que tu tropeçou nessa moeda aí, como é Boa. que aconteceu tudo isso? Maravilha. Eu venho de uma família de engenheiro civil. A minha família é de Balneário Camboriú. Estava comentando com o Luiz, a gente veio para cá faz uns 15, 16 anos. E a minha família tem engenheiros e pessoal de mercado financeiro. Algumas coisas aconteceram na minha vida, fiz engenharia, mas depois eu olhei e falei, puta cara, o ramo financeiro me atrai mais. E aí fui pro ramo financeiro, acabei entrando no Bradesco. Eu tenho um irmão que ele é gestor de uma das maiores mesas proprietárias do Brasil, de mercado financeiro, de operar bolsa mesmo, mas não operar como um varejo, como uma pessoa física, mas operar institucional. Tá no sangue. O cara montar e desmontar uma posição de 200 milhões de reais no dia. Caraca. Caramba. Então, operação de banco, coisa parruda, coisa Sim. direito, né? Porque hoje em dia a gente vê muita gente falando de mercado, os cara ele é motorista de aplicativo e Sim. tenta brincar no mercado. Isso aqui não era meio meu negócio era mais institucional mesmo. E aí, comecei a investir muito cedo e com isso acabei conhecendo o Bitcoin lá em 2017. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu gosto muito de ler. Eu fui muito influenciado pelo meu pai. De pequenininho, ia em palestras dele e tudo mais. E acabou que eu olhei para o Bitcoin, de bater o olho, um amigo meu me falou sobre ele. Eu falei, não, cara, mas isso é uma pirâmide e tal, não gera fluxo de caixa. E ele falou assim, tá cagando regra aí, bicho. No bom português, você tá cagando regra aí, tá falando besteira, vai estudar. Eu falei, justo, vou estudar.
Peguei o ego, botei no bolso, vamos estudar. E aí, eu compreendi, sou grato a Deus por isso, compreendi o Bitcoin muito mais pelos aspectos monetários antes de entender ele do aspecto técnico. Porque eu não sou programador. Uhum. E os aspectos técnicos do Bitcoin, depois eu fui entender e foi fazer sentido. Mas nos aspectos monetários, ele como reserva de valor fez muito mais sentido na minha cabeça. E quando eu entendi isso em 2017, eu vendi carro, vendi imóvel, eu vendi tudo que eu tinha, comprei tudo em Bitcoin, olhava muito para a macroeconomia e, graças a Deus, soube surfar bem os ciclos entre comprar, olhar um esgotamento de uma tendência, por ter um irmão que já era do mercado, olhar assim, ei, essa tendência está esgotando, o ativo vai corrigir. Vendia, segurava, depois recomprava tudo em Bitcoin de novo. E aos 25 anos, eu digo que eu me aposentei. Eu levantei dinheiro suficiente, consegui a liberdade financeira. Eu tenho 28 hoje. Dinheiro suficiente para não precisar mais de um trabalho. E aí, na igreja aqui em Jaraguá, onde eu faço parte, da qual eu sou membro, pô, eu comecei a ensinar meus amigos, que eles olharam pra minha vida e falaram, bicho, você tá vendendo droga? O que aconteceu? Aí eu fui lá e, não, cara, cripto é assim, 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 e eles começaram a fazer a mesma coisa que eu fazia. E aí a ideia de ensinar outras pessoas veio do Rodrigo, que é um dos sócios. Ele falou assim, pô, bicho, vamos fazer isso, vamos começar a ensinar a galera, então? Vamos cobrar por isso? Eu falei, não, beleza, mas para isso acontecer, eu preciso de 2 caras comigo que eu sei que são bom. E aí eu chamei o meu irmão, irmão mais novo, 2 anos mais novo do que eu, o Júlio, engenheiro civil, já de mercado também, um doente por estudar. E o William, que trabalhou comigo, foi colega e amigo no Bradesco, e ele era um deus do Excel, cara. E eu sou um cara muito arrojado de ir, de fazer acontecer. Eu não sou o cara que vai parar na frente de uma planilha assim. Ficar na Montar. mesa. Tanto é que hoje o CFO é ele. Toca esse negócio aí. Eu toco como CEO aqui, dando visão e direcionamento. E aí, a Formadores começou ali. Vocês falaram sobre a água de Jaraguá, né? Graças a Deus, a gente estava banhado pelas águas de Jaraguá. E durante um período da minha vida, quando eu casei, a minha esposa trabalhou na fundação da Clinicorp. Com o Luiz e com o Caio. Caio. Tiveram aqui também. estiveram aqui com a gente. Nós comentávamos antes aqui. Aham. Cara, esses caras são de um conhecimento absurdo. O Luiz, Vale do Silício, né? O Caio, família de especialistas odontologia. já em odontologia. E aí, a gente começou a ver como a Clinicorp foi estruturada. Afinal, a minha esposa trabalhava lá, a Camila, a esposa do Júlio ainda trabalha lá, a esposa do Rodrigo ainda trabalha lá, as 3 dos 4 sócios. E aí a gente começou, pô, beleza, a Clinicorp fez assim, assim, assado. Vamos começar a ir nesse caminho. Esse negócio de startup é interessante. Vamos por aqui. E aí, o Caio nos abraçou como tutor. Olha, que legal. E aí a gente aproximou do Caio, a gente ia mandando marcha e nos momentos de decisão, assim, a gente conversava, ô Caião, o que você acha aqui? O que você acha assim, assim, assado? Eu lembro que em 2024, a Formadores, graças a Deus, foi aquele tipo de startup que não passa por incubação, porque ela foi lucrativa desde o D0. Mas teve um momento em que o faturamento da empresa lá em 2024 caiu, aquém das nossas expectativas. Ainda estava crescendo, mas abaixo da expectativa. E aí, pô, a gente conversou com o Caião, ô Caio, pô, tá assim, 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 assado. Ele falou, ó, isso já aconteceu com a Clinicorp. O que vocês vão fazer? Cara, vocês vão fazer um retreat, um forecast, com os tomadores de decisões, vão fazer assim, 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 assim. Cara, a gente fez, tomou decisão estratégica, acho que no outro mês o faturamento fez vezes 5. Nossa. Olha só. Por assim, mudança, Uma mudança. pura Orientação visão, Caio, que assim. já... Exato. E nós, a Formadores, ela vende educação e estrutura, né? A gente não pode ser hipócrita, nós acreditamos na educação. E aí, desde então, a gente vem investindo muito pesado na nossa educação. Então, entramos ali no Clex, o clube lá do Flávio Augusto, conhecemos o Flávio, os filhos do Flávio, que são investidores de Bitcoin, o Caio, o Joel, o Wendel Favarin, o Joseph, os fundadores da Conquer, que venderam a Conquer a 400 milhões para o Flávio. Hoje são clientes nossos, inclusive. E aí a gente começou a conhecer esse meio, avançar nesse meio e, cara, pô, eu tenho que ser o cara mais burro da mesa. Eu vou sentar na mesa com esses caras. E eu vou perguntar pra esses caras o tempo inteiro. Não é aquele cara que tá falando negócio, ele tá assim, a gente não tá entendendo nada. Não, se não entender nada, ô Wendel, Me explica Me aqui. explica isso. não entendi isso daqui, cara.
Ô, Caio, por que isso aqui? E por que aquilo ali? E aí, o crescimento foi acontecendo, a coisa foi rolando. No primeiro ano da Formadores, nós passamos a primeira rodada de investimentos com Private Equity, 40 milhões de valuation. E agora, recente, agora em janeiro de 2026, a segunda rodada, 80 milhões de valuation, né? Terceiro ano da companhia. Sensacional. Legal, fantástico. E a gente vê como é legal o negócio do João, porque é uma cultura de quem entende hoje, de quem ensina. Porque, assim, salvo o meu engano e leigo no assunto, mas o Bitcoin é uma coisa que se propagou muito e se propagou das pessoas, pô, eu vou lá comprar um Bitcoinzinho, como tu falou antes, o Uber, o pessoal, sem o conhecimento. Sim. Isso é uma referência. Isso é uma referência. Eu uma vez fiz isso porque todo mundo falava de Bitcoin. Falei, pô, vou comprar ali. Então baixei o negócio, comprei ali um valor, 5, 10 mil. Falei, agora eu vou esperar que eu vou ficar rico, né? 3 meses depois eu olhei, tinha quase acabado. Falei, cara, é azar, né? Se eu comprar um anão, cresce. Mas falta esse conhecimento, assim, pro pessoal realmente, pô, não é simplesmente isso. E se propagou demais o Bitcoin. Então, falta aquela leitura assim, não, peraí, mas estuda para fazer aquela coisa mais conceito, né? Esse ponto que o João colocou, essa importância, essa visão. Primeiro, você citou conexões. São muito importantes no nosso dia a dia, relacionamentos, né? O segundo foi essa preocupação em já preparar formadores com informações corretas que, consequentemente, poderão ser um futuro cliente ou algo do gênero. E eu te pergunto assim, para a gente, o pessoal que está nos acompanhando aqui, fala um pouquinho sobre dólar tokenizado e stablecoins. O que significa? Legal. Como é que o pessoal faz isso? E parabéns por essa iniciativa, porque o que nós precisamos é disso. A gente sempre comenta aqui no programa que o conhecimento, para ele ter validade, ele precisa ser partilhado, Claro. não guardado, né? Claro, com certeza. Pensa só, gente. Inclusive, esse é literalmente o melhor negócio do mundo. Tanto é que a empresa com maior lucro por funcionário do planeta é uma emissora de dólar tokenizado. Porque qual que é o core business dele? Olha só. Eu preciso ter dólar dentro de cripto. Cripto roda na blockchain. Aqui está o sistema financeiro tradicional. Por exemplo, a taxa de juros do Brasil chama Selic. Selic vem do termo Sistema de Liquidação e Custódia. Esse é o sistema de pagamentos do Brasil. A blockchain, ela não é isso aqui. Ela está um nível acima. Então, eu preciso de alguém que me dê um ativo que seja equivalente a esse ativo que roda no sistema financeiro tradicional. Então, pense, eu tenho o sistema bancário americano. Eu tenho o dólar americano. Você sabe que eu não consigo transferir um dólar por Pix. Sim. Você vê que as moedas elas não são compatíveis. Perfeito. Então tá. Então, para eu conseguir ter um dólar dentro da blockchain, nasce uma empresa, por exemplo, uma Circle, ela pega seu dólar dentro de um banco americano, você transfere o dólar para ela e ela investe no Treasury americano, no bond americano. Em contrapartida, se você me deu $1 milhão aqui, eu te dou $1 milhão dentro da blockchain em cripto. Eu emito ele lá porque ele está lastreado. Se existe $1 milhão em cripto, é porque existe $1 milhão travado na Circle em um banco americano. Qual que é a lucratividade da Circle? Pegou o teu dólar e investiu no Tesouro Americano. Então vai receber 3% ao ano. E você pode fazer o que tu quiser com o teu dinheiro dentro de cripto. Então, o que acontece? As pessoas começaram a ver que, bom, mas se eu tenho um dólar em cripto, eu não estou mais preso no sistema interbancário americano. Agora eu posso mandar esse dólar para o Brasil. Agora eu posso mandar para a China. Agora eu posso mandar para o mundo inteiro. E mais barato do que uma transferência dentro dos Estados Unidos e mais rápido também. Porque uma transferência interbancária americana hoje leva entre 5 minutos a 4 horas. O sistema interbancário americano não é tão bem estruturado como o brasileiro. E o brasileiro ele é bem estruturado por um motivo que a gente pode discutir depois, que é um motivo de controle. Né? Controle. Mas enfim, por exemplo, você não poder mais comprar imóveis com dinheiro é o quê? É controle. O cara tá controlando a tua movimentação. Mas dinheiro na mala dentro de apartamento pode. Tá bom. Beleza. Então assim, o dólar ele roda dentro de cripto e isso é uma stablecoin. Ele, para ter um dólar lá, tem um dólar no sistema financeiro tradicional. E ele roda lá dentro. E aí, o que os investidores fazem para levar seu recurso para lá? Você vende reais aqui, compra dólar dentro de cripto. E aí existem empresas, né? A Formadores, ela tem parcerias, a gente não é uma empresa P2P, não é um peer-to-peer, mas nós temos parceria de empresas que fazem esse câmbio para você. Então, vou te dar um exemplo prático. Luizão foi lá e vendeu um imóvel em Charlotte por R$3 milhões.
Você pode receber isso via Swift aqui para o Brasil, ou o cara aqui no Brasil vai pagar para lá via Swift. Você vai pagar. Primeiro, não é dólar de tela, é dólar comercial. Dólar comercial já tem câmbio. Depois, você vai pagar IOF pro governo. Depois, você vai pagar taxa de serviço. Depois, a operação vai ser morosa. Brinca, 6% o cara perdeu nessa brincadeira. Caramba. Beleza. Por cripto, o que o cara faz? O cara pega um peer-to-peer, o cara bate na porta da formadores. Ô, gente, eu preciso pagar lá fora que tô comprando imóvel. Bacana, você não precisa nem ser cliente nosso, a gente só vai te assessorar nessa transação. O que o cara vai fazer? O cara transfere pro P2P, o P2P transforma real em cripto, cripto em dólar e paga na conta do cara lá. Acabou. E quando for pagar lá, coloca a identificação que o pagamento é referente ao cara aqui no Brasil. Acabou. Na declaração do cara, ele fez um pagamento internacional, sai o recurso do IR, entra o bem, o ativo financeiro no IR. Bom, tem o ativo no exterior. Acabou. Só que ao invés de pagar 6%, o cara pagou 2,9%, 2%, 2,5%. E se tiver o cashback, volta ainda. Daí, aí a taxa é menor ainda. Não, e vai lembrar que nós estamos falando em valores mais altos, nós não estamos falando em 10 mil, 5 Sobre mil. isso, Joe, inclusive, a grande base da Formadores não é nem varejo, é player mais sofisticado. Claro. São empresários, são investidores que investem. Nós temos hoje investidores que, sob o nosso direcionamento, porque nós não custodiamos o dinheiro de ninguém. Perfeito. Então, você nunca vai chegar na Formadores e vai falar, eu quero investir 1 milhão em cripto. E a gente vai pegar teu dinheiro. Nunca. Nunca. Quem faz isso é pirâmide, cara. Pode ver. Ou esse negócio de você investir e o cara... pra você tirar o teu dinheiro daqui a D+7, é controle, cara. Não precise. Em cripto, você botou teu dinheiro agora, quer tirar 5 minutos depois? Tira. Faz o que quiser. O dinheiro é teu, você é soberano sobre o seu dinheiro. Não tem esse negócio de, deu teu limite, de noite não pode transferir mais que 10 mil. Mas quem ganhou o dinheiro, bicho? O dinheiro é meu. Se quiser queimar ele, eu queimo. Eu tenho que esperar até o outro dia para ver se eu vou conseguir. É teu, cara. Faz o que tu quiser. Então, a Formadores, ela atua com players até mais sofisticados, na esmagadora maior parte das vezes. Porque é gente que vai chegar, eu preciso gerar rentabilidade, eu quero gerar alfa com 100 milhões. Bacana, então a gente vai estruturar isso aqui. A gente brinca que é até um pequeno family office. Por quê? Inteligência tributária, blindagem patrimonial, estruturação offshore, tudo para que você tenha eficiência. Por exemplo, eu tenho investidores comigo que em Bitcoin o cara tem 20, 30 milhões de reais de lucro. Se ele for realizar o lucro no Brasil, 22,5% de imposto. Se eu construir uma estrutura offshore passando por Hong Kong, realização de lucro em Bitcoin é 0 imposto. Caramba. Vou fazer o cara pagar 22,5%. Uma jogada... Claro. Não é? E é legal. E uma jogada... Isso chama-se teoria das bandeiras. A teoria das bandeiras diz, gente, que não é porque eu nasci no Brasil que eu vou ter todo o meu patrimônio aqui, a minha empresa tá aqui, a minha diversão tá aqui. Não, bicho. Cara, a tua empresa, se em termos tributários você tem um benefício fiscal por estar aqui, você vai estar aqui. Eu quero me divertir com meus filhos, uma diversão inesquecível para eles. Você pode ir no Beto Carreiro, se já foi, vai pra Disney. Então, diversão Estados Unidos. Eu quero, por exemplo, eu quero transplantar cabelo. Há uns tempos você ia lá para Istambul. Entendeu? Teoria das bandeiras. Você vai usar o que é melhor de cada país do mundo. Nós já passamos do tempo em que eu nasci aqui, eu opero tudo aqui e tal. Não, bicho. O mundo é gigantesco. E hoje tu tem essa facilidade. Mas a gente está falando do Bitcoin. Eu estava comentando com o João, eu tive a oportunidade de conhecer o Ike Batista, e eu participei de algumas reuniões com ele, e eu tive alguns momentos que eu estava lá sentado tendo uma aula, cara. E foi justamente quando veio alguns empresários, que aparece muita gente lá, assim, oferecendo, querendo discutir e tal. E eram pessoas que montavam as suas próprias moedas. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Faz sentido? Tu já pensou nisso para vocês? Como é que é? Claro. Você hoje pode criar o seu stablecoin. O negócio é que, vamos supor que o Luizão vai intermediar um pagamento, vender uma casa em Mônaco. 100 milhões. 200 milhões. Qual é o dólar de cripto que você vai operar? O SDC, 13 trilhões de dólares de volume. O SDT, 17 trilhões de dólares de volume. O SD Formadores, 100 milhões de reais de volume. Você vai para aquilo que tem muito mais liquidez. Então, quando nós olhamos em termos de regulação, inclusive, olha que interessante,
cripto tem avançado tanto nos últimos anos, porque quando o Biden ganhou as eleições, porque antes dele era Trump, ele ganhou, a família Trump sofreu uma perseguição política nos Estados Unidos. As contas deles foram sendo encerradas e tudo mais. O que eles fizeram? Levaram para cripto o patrimônio. E aí, quando o Trump pegou, ele falou assim, não, cripto vai avançar. Cara, criaram Clarity Act nos Estados Unidos, leis que prevêem regulação, expandindo a ascensão de stablecoins, Genius Act, que faz a mesma coisa também, só que traz isso para bancos. Hoje em dia, você pode fazer um mortgage nos Estados Unidos deixando Bitcoin de garantia. Deixa Bitcoin de garantia e paga direto a tua casa. O JP Morgan já faz. Olha só, a diferença. Um então, país que... então, assim, a gente olhou para o business de stablecoin e falou assim, cara, esse é um business onde alguns players eram tão grandes que tinham poder de lobby nos Estados Unidos e já se casaram com a família Trump. Mas, em termos de modelo de negócio, coisas que dá para ser feito, gente, a gente gosta de participar de fóruns internacionais, a gente está o tempo inteiro. O parquinho lá fora é muito diferente do Brasil, cara. Você chega em Singapura, existe um evento que acontece, todo ano acontecia em Dubai e em Singapura. Dubai esse ano cancelaram, botaram para o ano que vem, porque Dubai está sendo bombardeado ali no conflito do Irã, né? Mas em Singapura, cara, o que acontece é o seguinte, tem lá um Marina Bay Sands, que é aqueles 2 edifícios parece com um navio em cima, e tem... é um shopping, é um hotel, tal, tudo mais, mas tem uma coisa para eventos, enorme, assim, parece uma Scar dentro daquele prédio. E aí, tem um andar inteiro que é literalmente uma mesinha, não tem nem cadeira, é uma mesinha, uma Vouvet Clicquot, 2 tacinhas e um Venture Capital de bracinho cruzado esperando uma startup para botar dinheiro. Porque o VC tá lá com 200, 300 milhões de dólares e o cara é obrigado a alocar. Então ele quer conhecer negócio, eles estão lá bracinho cruzado. Inclusive, nessa última rodada, nós passamos VC australiano. Nos conhecemos em Singapura, o cara olhou o Brasil, olhou o modelo de negócio e falou, cara, vamos estreitar relacionamento. Passamos com o VC australiano. Que legal. Olha que legal. A gente ouviu que o valuation da empresa de vocês aí é fantástico, né? Tá? Gente, eu queria, se é possível, fazer um merchan aqui que eu não posso deixar, tá? Manda. O Caio e o Luiz da Clinicorp, depois o pessoal da produção passa aqui, ó. A gente está estruturando um outro negócio para vocês. Que eles já são tutores de alguns negócios. É verdade, é verdade. Nós vamos conversar aí. E o João também comentou sobre o transplante capilar, que era onde? Na Turquia. Istambul. Agora em Jaraguá do Sul, lá com o doutor Eduardo Bornhaus. Anota aqui pro nosso merchan. Boa. Porque o que acontece, né? Grandes visionários, empresários, empreendedores vão fora, olham para a tecnologia, a coisa acontecendo e traz. O que a Formadores está fazendo? Cara, tá trazendo aquilo que melhor tá trazendo e tá atendendo a galera aqui. Entendeu? Ótimo, maravilha. Agora você não precisa ir pra Turquia, pô. Aí, ó. Eu ganhei meu Bitcoin. Já faturou. Não vou perder. Orlando, o papo tá fantástico aqui, ó. Formadores de mercado tá à disposição, mas eu gostaria que você fizesse a pergunta para o nosso entrevistado, a nossa pergunta de praxe do investidor com propósito. Vamos lá, João, fala pra gente aqui, na tua visão, o que é investir, o que é empreender com propósito? Empreender e investir com propósito. Bom, quando a gente vai falar de propósito, a gente vai falar do nosso valor, da nossa ética, da nossa moral. Você sabe que é curioso quando a gente conversa sobre valores, ética, moral? Existe um escritor inglês, C.S. Lewis, e Lewis escrevia, quando ele escreveu o Cristianismo Puro e Simples, ele fala que é curioso você observar a humanidade, porque você vê que existe, se você fosse um investidor não humano, de fora, você olhasse para a humanidade, existem valores que tangem como um senso comum, como algo pré-setado no coração de cada pessoa. Olhando dessa ótica e na minha cosmovisão como um cristão, cara, empreender e investir com propósito é construir um legado, algo que ultrapasse a família do João e que vá para além disso. Hoje, a Formadores está com praticamente 50 colaboradores. Nós estamos indo, ao final do ano, estaremos com aproximadamente 90 colaboradores. É uma grande alegria a gente poder ver o impacto na vida dessas pessoas, porque uma vez que, por exemplo, você entende Bitcoin ou você entende isso, cara, você se torna uma pessoa com senso crítico maior. Você olha, assim, algumas coisas que são ditas da parte do Estado,
pô, não é bem assim. Você começa a ter um pensamento crítico, você começa a moldar em você. Sabe aquele pensamento assim, bem aristocrático? Um negócio de. Pô, você começa a se tornar técnico com relação a algumas áreas da tua vida. E isso faz com que você evolua como pessoa e possa transbordar isso para outras gerações, entendeu? Então, cara, para mim, assim, ser um empreendedor com propósito, um investidor com propósito, a partir daquilo que eu faço, tocar vidas, mudar vidas, transformar histórias, como a minha história foi transformada pelo conhecimento. Perfeito, legal, fantástico. perfeito. Orlando. E quem quiser conhecer a tua empresa, como é que faz, onde que a gente acessa, tu pode deixar depois aí pro pessoal passar o Claro, link aí? com certeza. Lá no Instagram, @formadoresdemercado. E tem o meu Instagram pessoal também, @João Carelli. Carelli é Carelli. E fica o convite, né, para quem quiser, até os meninos aqui darem um pulo lá no nosso escritório. Legal. O escritório fica no centro de Jaraguá, tem o Sicredi ali perto do tabelionato de notas. No terceiro andar, o andar inteiro é nosso lá. Que legal. Sensacional. João, foi um prazer estar contigo aqui, conhecer um pouquinho de você, da sua história. A gente quer deixar uma lembrancinha aqui. Muito Um obrigado. investidor com queridos. propósito. Tem a sacolinha da Sanfra. Sanfra é minha Ó, que empresa aí, ó. bonito. Não é Bitcoin, mas a gente trabalha com valuation, a gente trabalha com cobre, é um valuation. Ó, aí, ó. Tô pensando em criar minha moeda aí, cara, vou falar contigo. Também, por que não? Foi um prazer, tá? Bom, muito obrigado. João, obrigado mesmo por compartilhar a história e também pela empresa aí, pelo sucesso. Maravilha. João, muito obrigado pela presença, obrigado por estar fazendo essas provocações que trazem resultado curto, médio e longo prazo. Continue nessa pegada, muito sucesso. Ele que é João Carelli, CEO da Formadores de Mercado. Muito obrigado, meninos. Foi um prazer poder participar aqui com vocês, trazer um pouquinho do conhecimento de cripto, conhecimento esse que transforma. E, assim, ficamos completamente à disposição, tanto de vocês, meninos, quanto Obrigado. de quem está aqui nos assistindo. Vai ser uma grata felicidade recebê-los e conversar um pouco mais. Porque a gente falou de isso aqui de Pouquinho. soluções que temos. Temos Tem um muito- universo, né? Exatamente. Eu falei, tinha algumas perguntas aqui, mas ainda nós vamos conversar ter mais. Vai ter mais etapas. E mais uma vez, obrigado a você que nos acompanha. É o Investidor com Propósito nessa etapa aqui, nessa edição especial do Guns Transforma. Todos convidados para nos seguir nas nossas redes, no @o Investidor com Propósito e também no YouTube e conferir histórias como essa de João Carelli, CEO da Formadores de Mercado, especializada em Bitcoins e muito mais para você. O nosso muito obrigado.